Meu nome é Letícia Dil. Eu sou Gustavo Eder. A gente está no 9º semestre de Produção e Mídia Audiovisual e eu sou a produtora executiva do programa de TV Lentes do Crime. Eu fiz a direção de fotografia e a gente veio aqui para contar um pouquinho para vocês de como foi produzir esse programa de TV. Bom, Lentes do Crime aborda 5 casos criminalísticos que aconteceram na região dos Vales e é um programa apresentado por Victor Castilhos. Ele tem bastante referência, assim, da vibe de linha direta. E em cada episódio a gente é apresentado, então, para um caso, ao mesmo tempo que a gente é apresentado também a um profissional da comunicação que fez a cobertura, no caso deste caso. A gente costuma tratar esse caso pelo olhar do profissional que fez essa cobertura. Então, além de jornalistas, a gente também teve a colaboração de fotógrafos e eles que construíram a história junto com a gente. No próximo bloco, então, você acompanha o 3º episódio e aí logo a gente já volta para contar mais alguns detalhes. Aqui, em Lentes do Crime, você acompanhará 5 casos em 5 episódios de crimes acontecidos na região dos Vales. Crimes contados por jornalistas e fotógrafos da região. Crimes que mexem com o nosso emocional. Crimes que nos fazem questionar a mente humana. Mente que pode condicionar atos em terríveis ações e até mesmo, aparentemente, sem sentido. Hoje trazemos um caso onde o perigo foi encontrado onde menos se esperava. Boa noite. Um menino de apenas 14 anos foi encaminhado para uma clínica de saúde em Venâncio Aires. Depois de uma semana, foi dado como desaparecido. Uma história que trilha pelo caminho do medo e da ingenuidade. Uma história que nos faz pensar quem realmente está ao nosso lado. Quem nos dá a mão e nos conduz por essa história é a jornalista Jaqueline Gomes, do Jornal Arauto, de Vera Cruz. Os nomes foram preservados e as cenas a seguir são simulações. Eu sou jornalista por formação e atuo há 13 anos na atividade, nem sempre em jornal, já trabalhei em assessoria, mas a maior parte do tempo em redação de jornal. O menino, ele tinha alguns transtornos de saúde, né? Ele tomava medicamentos de uso controlado por problemas físicos, mas também mentais. Então, quando a família deixava de dar os medicamentos de uma forma adequada, ele ficava agressivo. Como ele vivia ora com o pai, ora com a mãe, porque os pais eram separados, mas moravam muito próximos, então acabava ocorrendo esse transtorno de nem sempre ele ter o medicamento da forma correta. Então, como ele era um menino bipolar, com alguns transtornos mentais e problemas de saúde física também, acontecia dele ficar agressivo e precisava de um recurso, um suporte numa clínica. Normalmente o Conselho Tutelar fazia esse encaminhamento conforme a disponibilidade dos serviços da rede a qual o município pertence. Então, acontecia dele ser internado em Venâncio Aires algumas vezes. Vera Cruz, 26 mil habitantes. A mãe entrega o filho para internação em uma clínica médica.
como já havia feito outras vezes. Ele sumiu pelo dia 20 de novembro, né? Então, quando a história começou a aparecer por conta de dias do menino não ser mais visto, um familiar foi até o conselho tutelar e relatou que a pessoa que o acompanhou até a clínica, uma pessoa chamada de Paulo, havia desaparecido. Eles não conseguiam mais o contato dessa pessoa, desse Paulo, que seria o responsável por ele na clínica. E no endereço que eles foram, em Venâncio Aires, para onde o menino teria sido levado pelo Paulo, havia uma loja e não uma clínica. O que aconteceu foi que o Conselho Tutelar suspeitou, porque todos os encaminhamentos passavam pelo Conselho Tutelar e esse não. Então, o fato do familiar ter ido lá comunicar o desaparecimento, quando ele foi levado para uma clínica, uma suposta clínica, com a ajuda de um fulano que se chamava Paulo e essa pessoa não existia, o Conselho Tutelar logo acionou a ajuda da polícia. Diretamente com o pai e a mãe, a gente teve pouco contato. O que chegava até nós, assim, era de que estavam todos muito abalados, se mostravam todos muito tristes e preocupados, querendo localizar o menino porque acreditavam que ele estaria com vida, né? As versões são muito díspares, né? A gente recebeu muitas manifestações que mencionavam que era uma família desunida, que não dava devida atenção para o menino. Por outro lado, tinham pessoas que diziam não, eram pessoas humildes, simples, tinham poucas condições, mas davam o devido acompanhamento a ele. Então foram dos dois lados, tanto comentários ruins, né, falando que a família poderia ter algo a ver com o sumiço dele, tanto comentários, né, solidários, né, dando apoio à família, né, porque o menino se reconhecia que ele era problemático, ele era agressivo, arrumava briguinhas com vizinhos, enfim, mas eram por conta de problemas de saúde, por isso ele tomava medicamentos, né? Então os comentários vinham de todas as formas. Onde estará o menino? Quem está envolvido no sequestro? Quais são as recomendações do Conselho Tutelar? No próximo bloco. Um menino de 14 anos foi entregue pela mãe a um enfermeiro. A família ficou muitos dias sem notícias e então começaram a suspeitar de seu verdadeiro paradeiro. Segundo a apuração, foi um cunhado do menino, um rapaz que já estaria casado com uma das 4 irmãs do menino, e ele teve a ajuda de um amigo. Naquela mesma noite em que foi sequestrado, o menino foi estrangulado e assassinado. Os pais esperaram notícias por dias, sem saber que seu filho já se encontrava sem vida. A dupla prontamente se livrou do corpo. A polícia, ela trabalhou com a localização desses 2 suspeitos, o cunhado e esse amigo do cunhado, de sobrenome Beiço, justamente porque foi esse cunhado que procurou o Conselho Tutelar e já levantou suspeitas, né? Então a polícia trabalhou com a localização dos 2, conseguiu encontrá-los, porque acreditava que a partir daí iria conseguir informações deles, e foi o que aconteceu.
O cúmplice acabou por confessar o crime e revelar detalhes de onde estaria o corpo. O culpado do óbito seria o cunhado da vítima, que de forma premeditada cometeu o homicídio. Ele sustentou inicialmente que foi buscar o menino com a desculpa de que levaria ele para a clínica com a ajuda do Paulo, que na verdade era esse amigo, mas na verdade ele queria dar um susto no menino. E no banco de trás do carro, o cunhado e o menino acabaram discutindo, o menino foi ficando mais agressivo e o cunhado teria aplicado uma gravata no menino, enquanto que esse outro amigo dirigia por essa localidade do interior e aí o menino acabou falecendo. O delegado que responde pelo caso disse que o crime era premeditado e por motivo torpe, porque como que tu sai com uma criança no meio da noite para um local ermo com uma pá no porta-mala do carro e não é para matar o menino, né? Então, essa versão aí é a que a polícia defendeu, né, de que foi um crime premeditado e não só a ideia de dar um susto no menino. Porque a gente trabalha com questão de acolhimento, né, em casos institucionais, que nós temos, em Veracruz nós temos a casa de passagem, no caso, né, e seria numa medida protetiva drástica, né, seria numa última instância, quando fosse comprovada uma situação de risco. Exemplo, uma criança em situação de risco, abuso, né, em casa, por algum familiar, que a situação de risco é dentro da própria residência. O Conselho Tutelar não pode só procurar nessa questão de denúncias de maus tratos, né, mas muitas vezes na questão da defesa, ajudar os pais, orientar os pais. Questão do direito à saúde, educação, né, principalmente em crianças, adolescentes em problemas psiquiátricos, né. Hoje nós temos o Disque 100 também, que é um canal nacional, né? Se a pessoa não quiser se identificar, ao Conselho Tutelar também não precisa, né? Tem o telefone plantão 24 horas. E o Disque 100 hoje, que é nacional, que cai diretamente junto ao Ministério Público, né? Delegacia, e cai direto ao Conselho Tutelar para investigar a situação, né? É difícil encontrar alguma palavra, alguma explicação que resuma o que passa na cabeça da gente quando uma história dessas chega até a gente. Então, nos dias que a gente se envolve com uma história dessa, é difícil conseguir trabalhar em outras coisas, porque suga a gente emocionalmente. Por mais que a gente tenha que ser profissional, se isentar de opiniões, de juízo de valor, porque a gente está ouvindo os dois lados sempre, é muito difícil lidar. E até hoje existem comentários de que a família sabe, a família sabia, a família foi conivente, e a gente não pode nunca fazer esse juízo de valor, então tem que tentar sair do trabalho e esquecer um pouco a história para não, né, levar para dentro de casa uma coisa, porque mexe com a gente de fato. Foi uma coisa rápida, acompanhar, saber do sumiço e acompanhar lá o desenterrar do corpo, e aí depois conversar com a família, são coisas assim que, por mais anos que a gente trabalhe cobrindo outros casos, com certeza eles não vão desaparecer da memória nunca. Uma paixão que acaba em tragédia. Em que ponto a obsessão rompe os limites de nossa sanidade? Não perca o caso da semana que vem. Boa noite. Você assistiu ao terceiro episódio do programa Lentes do Crime e depois do intervalo a gente volta para conversar um pouco com você mais sobre essa produção. O projeto Lentes do Crime foi um programa que a gente gravou para a disciplina de Produção e Direção de Programa para Televisão 2, ministrada pelo Jair Giacomini, no primeiro semestre de 2016. Bom, o programa ele foi uma experiência muito incrível para a gente, porque nessa disciplina a gente tinha que produzir um episódio novo a cada 2 semanas, e o programa Lentes do Crime ele foi composto por 5 episódios.
Então foi uma correria, a gente tinha que ter uma pré-produção muito bem organizada. A nossa produtora executiva aqui do lado fez um trabalho impecável e a estrutura do programa, ela se manteve em todos os episódios. Em cada episódio nós tivemos então um convidado da área da comunicação que teve algum caso marcante na sua carreira jornalística ou como repórter fotográfico, né? E conforme eles iam contando esse depoimento, dando esse depoimento para a gente e para o público, haviam também simulações dos ocorridos. Ao mesmo tempo que foi bastante corrido, também foi bastante desafiador para a gente se descobrir como profissionais audiovisuais, porque foi uma das primeiras produções grandes que a gente teve. E foi a partir dessa produção assim que eu enxergo que a gente foi se dividindo e cada um foi indo para o que realmente gostava de fazer e se descobrindo. E foi muito legal também poder ter esse contato com outros profissionais da área de comunicação que já trabalhavam em veículos e trabalhavam na área de jornalismo policial normalmente e ver a percepção deles também dessa cobertura que eles fizeram desses fatos. Tem que se tomar cuidado como a gente vai publicar uma notícia dessas, porque a gente não pode ser sensacionalista, a gente tem que sempre dosar a informação com o que a gente está expondo, com as palavras que a gente está escolhendo, porque a gente sabe que, tipo, não vamos apenas estar informando uma sociedade, a gente vai estar impactando ela de alguma forma, porque é um caso real que aconteceu na região. E além da população também tem que ter o cuidado por causa da família, que se impacta muito sobre esses acontecidos, assim, e a gente chegou até esses casos por coisas que a gente lembrava, coisas que os nossos amigos, nossos familiares nos contaram que seria interessante a gente abordar, casos que realmente impactaram a sociedade. E a gente vê assim que foram casos que tiveram um engajamento também não só desse veículo para fazer essa cobertura, mas que foram casos mais graves e que toda a região mesmo ficou focada em pesquisar, em saber mais sobre isso. Isso era uma preocupação até mesmo do roteiro, em conseguir traduzir uma notícia dessas e conseguir trabalhar com um pouco de ficção para poder fazer as simulações e informar. Era complicado chegar no resultado final. A questão dos atores, bom, boa parte deles não era profissional e a gente tinha algumas dificuldades em relação a isso para conseguir um perfil exato, porque a gente tentava chegar cada vez mais perto da realidade do que aconteceu. E às vezes nesse meio tempo a gente tinha que perder muitas horas em volta de alguma cena em específico para reproduzir ela sem que ela ficasse pesada, sem que ela ficasse muito sensacionalista. E também sem que ficasse forçada, né? Que as pessoas conseguissem entrar naquela cena e imaginar como que seria viver isso naquele momento, assim. A gente procurou sempre utilizar alguns casos mais do passado das cidades, porque todas as cidades são cidades pequenas. Como a Letícia comentou, todo mundo se conhecia nesses lugares. Então, eu acho que o único caso mais recente que a gente teve foi o do episódio 4, que aconteceu em Candelária. E eu acho que foi justamente um dos mais difíceis de se trabalhar. Então, ter essa sensibilidade no olhar foi uma das coisas que a gente mais aprendeu produzindo esse programa, desenvolveu. A gente entregava cada episódio a cada 2 semanas, então foi uma evolução. Assim que a gente entregava, a gente sentava e conversava sobre os pontos altos e os pontos fracos de cada episódio, e a gente foi construindo e evoluindo eles junto com o nosso trabalho e se aperfeiçoando. A direção de arte e a fotografia foram coisas que a gente fez meio que em conjunto. A execução da fotografia ficou mais com a minha parte, mas a idealização dela e as referências das quais a gente puxou para utilizar ali foram coisas que a gente decidiu em grupo. Bom, a gente puxou referências para fotografia e para cenografia no geral dos programas do Discovery, a Investigação ID, e também do antigo Linha Direta. A gente queria reviver um pouco desse momento que para nós foi uma coisa muito grandiosa na televisão. Nós buscamos fazer então esse cenário escuro que lembra um auditório para o lugar onde o Vitor estaria apresentando o episódio, e nós buscamos trocar totalmente a coloração dos casos dependendo do que se tratava. Nos casos que envolviam alguma questão por crime passional, eles eram mais calorosos, eles eram mais quentes, e daí quando o ato criminalístico acontecia, eles se tornavam frios. Esse cuidado ele foi muito influente na narrativa. Para separar os casos, a gente começou separando as cidades da região que a gente queria abordar e que a gente sabia que tinha um volume expressivo de casos criminalísticos que a gente pudesse investigar e ir atrás.
a gente entrou em contato, alguns pelo veículo, alguns pelo profissional de jornalismo ou também de fotografia, e com eles a gente foi construindo e analisando qual seria o melhor caso para a gente abordar. Teve alguns que a gente já sabia do caso e depois a gente foi atrás dos profissionais, mas isso em sua grande maioria foi construído com os profissionais que nos passaram essas informações. E além das matérias divulgadas pelos veículos de comunicação que eles representam, a gente também foi atrás de outros veículos que noticiaram esse caso para a gente construir um roteiro que se assimilasse o mais perto do real, né? Era muito comum tu acabar encontrando um caso que era contado de diferentes formas em diferentes veículos, então a gente precisava fazer esse casamento de informações para chegar num roteiro mais específico. E também os profissionais contribuíram muito passando o seu olhar, porque nem tudo que eles viram lá foi noticiado, tinha alguns detalhes que a gente queria mais saber do ambiente, enfim, e eles nos auxiliaram muito também nessa construção do roteiro. Eu acho que só assistindo para se perceber o quão impactante esse tipo de coisa é para um jornalista, para um repórter fotográfico. Não é simples de lidar com acontecimentos desse grau e influencia para a vida toda. E também a gente recebeu muitos nãos, assim, muitas pessoas que não queriam reviver o que eles já tinham passado, que tinham marcado tanto a carreira deles, que nos contar e também reviver isso tudo. Então, foi bem difícil, assim, a gente conseguir separar esses profissionais e a gente conseguir chegar em casos que a gente sabia que a gente podia contar e podia recriar através das cenas sem que a família se sentisse ferida também, porque a gente tinha um medo muito grande disso, assim, de revivendo as famílias se sentir ofendidas de alguma maneira. Para vocês terem uma ideia, tem uma curiosidade. Acho que foi no segundo episódio que aconteceu isso. E a gente gravou todo o caso, a simulação, editamos, e quando a gente apresentou o episódio, a nossa colega de aula era parente da vítima do caso. Ela levantou a mão e ela começou a falar, é do meu tio que aconteceu isso aí. Foi ele que foi o cara que passou por essa situação. Então, realmente, o cuidado e a sensibilidade eram essenciais e são essenciais na comunicação. Bom, em questão de edição, a gente sempre procurou fazer uma coisa que fosse bastante ágil, mas que desse ênfase à interpretação do Vitor como um apresentador de casos criminais e etc. E também uma ênfase muito grande no depoimento. Então a gente tinha que cuidar o áudio, a gente tinha que cuidar os efeitos sonoros, e a gente buscou utilizar bastante desses artifícios para poder dar uma entonação melhor para a narrativa. Eu acho que uma das coisas mais legais que foram produzidas em questão de áudio foi a abertura, que foi produzida pelo Matheus Arpelon. Ele foi ótimo na escolha dos instrumentos, na entonação, ele entendeu todo o conceito que a gente precisava para o nosso programa. O Renato Gomes também fez uma trilha sensacional que acompanhava os depoimentos, que acompanhava os momentos mais marcantes das simulações. E ali a gente viu também o quão isso é importante e faz muita diferença, assim, que o trabalho era antes a gente conseguir encaixar essa vinheta do início e depois mudou totalmente, né? Eu acho que também foi a primeira vez que a gente percebeu o quanto a colaboração faz um projeto ir pra frente, sabe? Com certeza, porque a gente dependeu de muita gente para que esse projeto saísse, assim. Esse foi o programa Laboratório com o episódio 3 de Lentes do Crime. A gente espera que vocês tenham gostado e não perde a próxima edição do Laboratório. Tchau! Tchau, tchau! Laboratório, um programa que mostra o que os alunos de comunicação da Unisc produzem. Laboratório na Unisc TV. Documentário, curtas de ficção, reportagens e vídeos experimentais. Comédia, drama, terror, suspense, laboratório. Histórias reais, histórias inventadas, laboratório. Roteiro, pauta, script, laboratório. Pré-produção, produção, pós-produção, laboratório. Ideia, roteiro, decupagem, orçamento. Produção, edição, finalização, laboratório. Direção de cena, produção, arte, fotografia, curta-metragem é no laboratório. Isso é Laboratório na Unisc TV.